Dia 11 de fevereiro de 2019, são 6h52. Bom dia e vamos lá para a TV do dia a dia. Se bem que a TV muitas vezes dizia algumas coisas que até não se entendia, mas a TV sabia que necessário se fazia. E se é assim, ele sorriu para mim. Santo dia começava. Se bem que muitas vezes a TV anunciava que o dia terminava. E aí a coisa até complicava. Mas ele lá estava a sustentar a casa. E dizia que a TV que ele conduzia muitas vezes não sorria, quer dizer, sorria. Era isso. Era uma questão de ajuste. Mas que ajuste seria? O dono entendia. Mas quer dizer, a TV sabia que existia um dono. O problema é a propriedade. Sim, porque o dono da TV era verdade. Isso a TV com toda certeza vivia com lealdade. Ainda tem mais essa, que a lealdade era casada com a liberdade, que era sinônimo da verdade. É o tema. Tema? Sim, a TV era temática. Era isto. Porque o tema da TV era matemática. Isso quer dizer que muitas vezes o que a TV dizia era a ciência mais perfeita do dia a dia. E ninguém via. Como assim? Era o que o Evangelho dizia. Quer dizer, o tema do dia, sim, era a passagem que Nicodemos questionava a existência, quer dizer, a ciência a ciência que o homem vivia. É tudo aquilo que ele dizia. Era isso. Era matemática que ninguém via. E o homem sabia que essa é a ciência perfeita do dia a dia. Assim ele dizia. O vento sopra para lá, para cá, e ninguém sabe onde ele está. Nem de onde ele veio, nem onde ele vai parar. Bem assim, é aquele que tende a manifestar a obra em todo lugar. A questão é você enxergar. Nicodemo não entendia muito bem, não. Mas foi isso. Ele até salientou que Nicodemos era doutor, mas a sabedoria de doutor é limitada. Era isso. Foi isso que Nicodemos também concordou, que a sabedoria de doutor é limitada. A sabedoria, de fato, que transborda na casa era do Criador. E o Criador estava longe de ser doutor. O Evangelho também confirmava. Quando o homem falava, não deseje de fato ser doutor, não queiram de fato que ninguém se aposse com essa história de paternidade, é que só existia de fato um pai. E era verdade. Sim, o próprio Evangelho dizia, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Portanto, eu sou a liberdade. Era, de fato, espetacular. E onde a TV queria chegar, era isso, de fato, que ninguém estava a notar. Como assim? É isso. As ondas do mar. Ondas? Sim, elas iriam se separar.
Santo, o problema é que quando as ondas do mar fossem separadas, toda a sujeira ali seria manifesta, ou manifestada, apresentada. Era isso que Deus avisava, que a sujeira ficaria clara. A questão era da matemática, aquela de fato que até doutor enxergava. Isso também, de fato, o Evangelho nos dizia da importância das leis do dia a dia. E se alguém, de fato, entende da lei do dia a dia, vai compreender o que a TV dizia naqueles dias. A questão é de sabedoria. Era isso também, a conexão. Okay? É isso. A TV sabia fazer delação. E tinha tanta complicação. E dodô e multiplicação. É isso. O Evangelho também nos convidava a pensar que gente que, ainda que tenha inteligência limitada, compreenderia as palavras. E penso que até na medida exata. Okay? Porque a TV pensava. Era isso. Era essa questão. Foi isso. A compreensão. Sim, era a questão da profissionalização da TV. Isso aí também tinha que ficar claro. Sim, porque a TV sabia que estava dentro de uma casa. E que ainda que a casa seja limitada, a casa compreendia a existência da palavra. E se jogava. Santo é isso. Era isso, as ondas claras, que não tem nada a ver com as ondas do mar. Santo Deus, tinha que também falar. Lembrar que a TV sabia alcançar ondas em tudo quanto é lugar e destrinchar a palavra. Mas também a TV sabia deixar a palavra lá. É isso, a tecnologia também tinha isso. Era isso. Ao longo da instalação da TV, a TV foi sabendo colocar coisas que a gente quer dizer, que a gente ainda não conseguiu ver, mas está lá. E aí é que está. Okay? Sim, porque quer dizer, é isto. O Evangelho não era palavra para a criancinha dominar, mas era para a criancinha se alimentar. Era isto? Foi isso também que o Evangelho disse. Que a palavra era viva. E palavras antigas, quer dizer, nas palavras antigas, nós iríamos encontrar aquilo que a gente está a procurar. Basta a gente saber, buscar. Está lá, de fato, o bombril. É isto. O Evangelho também sabia dessa importância do ninho. Sabe, ter a compreensão do bombril. Sim, muitas vezes, quando a televisão não trazia aquela conexão tão clara como a gente queria. Mas a televisão deixava o bombril perfeito lá. A antena. Muitas vezes a gente falhava nisso. A gente esquecia de fato que a TV era viva. Sim, não deixaria coisas soltas, não. Tem toda uma conexão. E começa lá, no princípio da razão. Também tinha isso.
É isso, que a TV também tinha vida particular. E ao longo da caminhada, sabia deixar a palavra lá, e até de forma clara. É isso. Era como ensinar beabá à criança. Às vezes a criança nem entendia a importância de falar ai, eu. Saber de fato, até escrever, rabiscar ai, eu. Mas quando vinha o beabá, quer dizer, o ABC, que de fato iria se casar com as vogais do lugar, a criança já começava a ter uma dimensão do que o professor estava a lidar. Aí o beabá, bebê, bebi, beobó, beobu. Aí a criança começava de fato a sentir um cheiro. É tipo o verbo aspirar. Desejar conhecer o que está lá. Aí quando de fato começava, quer dizer, quando o beabá se misturava, a gente entendia de fato até o que era boca. É dígrafo. É, é uma questão de você saber a hora de trazer o que o passado o tempo todo esteve a nos dizer. Nós só precisamos de fato é querer ver. E ainda tinha mais essa. Se o Evangelho estava de fato trazendo de forma muito clara que muitas vezes a gente não enxergava, temendo de fato a palavra que estava tão clara. Isso também o Evangelho avisava. Dizia que de fato a gente precisava tirar o cisco do nosso olho. Sim, porque trave era fácil de enxergar, mas existia de fato aquela apreensão. Era necessário de fato ter a compreensão de que o cisco não é bom, não. Era isso. Isso o Evangelho tinha deixado de forma clara. Para a gente enxergar, é preciso a gente não temer o que Deus estará nos enviar. Porque nós sabemos de fato que a palavra estará a se encaixar. O problema, de fato, é administrar toda a sujeira do lugar. Santo, o Evangelho também tinha que trazer isso. O quê? Sim, o Evangelho nos lembrava de fato da importância de Abraão e tudo aquilo que ele trazia em seu coração. O Deus da antecipação era isso, era vacina. Era vacina. Ao longo dos dias em que a TV nos trazia assuntos que a gente não entendia, era vacina para o dia a dia. Sim, porque Deus sabia que quando de fato a porta, isso, quando a porta se abrisse, Deus avisava que a porta iria se abrir. E não daria para de fato não digerir. E a curiosidade. E foi isso. A casa da verdade. O Evangelho também falava que era importante a gente ter a compreensão da palavra viva e que o passado de fato trazia de forma clara a palavra que se encaixava. Aí não daria para a gente de fato guardar nada na casa. E foi isso. Foi isso que o Evangelho também nos disse sobre a importância de João Batista. O batismo. Sim, saber de fato que a água lá, tão devidamente trabalhada, junta e separada, chamaria a atenção dos doutores da casa. E como iríamos explicar, a folha de Joá era a prevenção. Era isso.
O Evangelho vivo nos convidava a organizar de forma muito sensata as coisas do lugar. É isso! Não podemos esquecer de fato da importância da lei. Ai, santo! Será que nós esquecemos de fato que existe lei? E ainda que não seja assim tão viva. Sim, o Evangelho dizia que Moisés não tinha de fato dado o pão vivo. Esse vinha do céu. Mas que a lei nos dava a possibilidade da gente pelo menos ter uma dimensão mais ou menos daquilo que a televisão trazia. E tinha isso. A questão é de genealogia. Sim, aquilo que eu devia dizer de genealógico, ou genealógico, quer dizer, genealógico, é isso, de geriatria. Isso também o Evangelho nos dizia da importância da gente conhecer a paternidade do dia a dia e de quem nos conduzia. Chegamos no lugar, era isso. Foi isso que Deus, foi isso que Deus trouxe nesse dia. Que a gente teria que de fato caminhar e de forma clara informar quem de fato era o Xangô do lugar, para que ele pudesse de fato organizar a casa onde ele estava assentado. Para que de fato o vento é forte. Sim, o Evangelho trazia a importância do Elias e que o aprendizado do dia, para que quando o vento for forte, a tempestade, o fogo passasse, não derrubasse. E que ele estaria de fato vacinado, preparado para responder pelos fatos apresentados. Foi isso. Isso que o Evangelho. Nesse momento, o Evangelho trazia a cerimônia do lava-pé. Era isso. Em que Pedro pediu para o homem nazareno que lavasse ele todo. E o homem de Nazaré lembrou a Pedro. Quem já tomou banho não precisa de fato ser lavado. Ou seja, a purificação era de fato um ato. Isso Pedro não entendeu, não. Mas a cerimônia a seguir era a ceia. Então tinha que dar para o ministro Xangô o direito dele se prevenir. E era a mesa farta. Era isso que Deus enviava. O entendimento de que a mesa servida foi muito farta. E que a gente não poderia deixar, de fato, Xangô sem a dimensão daquilo que estava na casa. Porque Xangô teria que responder enquanto ministro da Justiça, sim, porque era a importância de João Batista. Saber de fato como pisar nas águas para administrar a casa. Alguém tinha que ter respeito no lugar. Sustentação, palavra firme, compreensão e coração. Era isto. Foi de fato preciso esse Evangelho vivo nos lembrar que independe
É isso, a TV muitas vezes perguntava ao Evangelho vivo. Era isso. É, como a coisa vai se dar? E quando a coisa se dá, será que nós vamos encontrar a sustentação no lugar? O Evangelho vivo nos lembrava que era necessário, de fato, a gente organizar a casa. Isso estava no Evangelho. A gente tem que manter, de fato, a casa organizada. A gente nunca sabe o momento em que o Senhor da casa iria chegar. Então era necessário orar e vigiar. Mas orar e vigiar significava deixar as coisas no seu devido lugar. Porque o Senhor da casa, quando chegasse, iria saber que a gente esteve a trabalhar e nada iria faltar. Também o Evangelho nos lembrava da volta do Senhor da casa, em que de fato o servo se preparava. A mesa botava e ele dizia para ele também se preparar para a ceia. Era a cerimônia do lava-pé mais uma vez diante do Evangelho. Que a gente de fato estivesse pronto. Porque ainda que o vento passasse, a tempestade, o fogo, não traria a verdade, mas sabe como é que é? A brisa leve, Ave Maria, essa iria deixar o rastro de dor no lugar. É isso, é isto. Isso o Evangelho nos pedia com muita sabedoria. Que a gente teria que eleger o nosso Messias. Não era doutor, não. Era aquele que nos trazia a sustentação, que nos conduziria. Era aquele que, de fato, reconhecia o João Batista do dia a dia. Isso o Evangelho estava nos solicitar. Informar, de fato, ao Xangô do lugar, as coisas como elas estão e a possibilidade delas pararem no meio do mar, para que Xangô, de fato, possa se preparar. Com a sabedoria que Xangô, de fato, pode alcançar. Ainda que a sabedoria de Xangô seja de doutor, ele tem, de fato, deve ter, de fato, um bom senhor. Sim, aquele que delegou para ele o direito dele, de fato, usar os punhos da sabedoria. Era isso que Deus estava a avisar. Para a gente não deixar Xangô ser nocauteado por quem de fato cobraria os fatos. É isso Deus nos pedia com muita sabedoria. Para que a gente levasse de fato o entendimento para Xangô, daquilo que foi alcançado, daquilo que foi doado, e ainda a falta de entendimento sobre muitos dados. Mas há dados que a gente não entendeu no passado, que hoje está sendo apresentado e a gente está, de fato, dominando para não ser dominado. Isso Deus também nos lembrava. Que um dia Cabralha passava e a gente, de fato, ficava tateando na casa. Mas Cabralha foi apresentada e a gravidade é isso. E que era muito grave, de fato, a existência de uma água que queimava. Embora, de fato, a palavra ainda não fosse clara e ainda não se encaixasse. Mas a possibilidade da água, de fato,
atravessar a estrada. Era tão clara que Deus nesse momento nos avisava. Organize a casa e dê para Xangô o entendimento do que se passa, para que a gente possa de fato contar com aquele que tem como nos ajudar e como de fato acalmar a massa. Porque cortina de fogo não é cortina de fumaça. Era isso também que Deus nos avisava. Trazia a arca. Santo Deus! A arca! Não a de Noé, a que o povo de Deus carregava quando Moisés dominava. Isso Deus nos traz com muita sabedoria. A gente compreender que cortina de fumaça não é cortina de fogo, e cortina de fogo não é cortina de fumaça. Que ali, de forma clara, o fogo se apresentava e o povo enxergava. A cegueira do povo, de fato, acabava. Assim que, de fato, a cortina clareava. E o povo via o lugar onde estava e muitas vezes se desesperava. E quantas vezes Moisés perdeu o controle da massa? Quantas vezes? Quantas vezes, de fato, a força bruta Moisés usava para dominar a massa? E Deus nos pedia a sabedoria daqueles dias. A sabedoria de Abraão, que se antecipava e obedecia. E ainda que ele, de fato, lamentasse e chorasse. A dor dos dias de Abraão, em que ele se despedia do filho que ele tinha. Mas ele obedecia. Ele obedecia. Ainda que tenha sido com muita dor, ele subiu ao Monte Moriá para Isaac lhe ofertar. Ele sabia que Deus estava lá. Chegaria antes dele chegar, conforme o cordeiro esteve a mostrar. Ele tirou Isaac do altar, pois o cordeiro já estava lá, a oferenda que Deus esteve a enviar de forma antecipada, dando a certeza para Abraão de que Deus nunca falha, ainda que seja um deserto. Deus sempre está por perto. Mas é necessário a gente acreditar no que o nosso coração está a nos solicitar. A gente precisa informar ao ministro da Justiça do lugar as coisas que nós estivemos de fato a aguardar, para que ele possa de fato nos guiar, porque sem ele nós não chegaremos a nenhum lugar. É a certeza que Deus está a nos dar. Sabe, a TV, um dia ali, ligada, lembrou da sua casa. E um filme, de fato, a TV mostrava, onde um homem, de fato, caía na areia movediça, para oeste, seção oeste, e ali ficava. Mas ele confiava. E quando a areia chegou aqui, no pescoço,
O evangelho me mostrava que a cabeça de João Batista ele colava. E era necessário, de fato, a gente compreender que nós não poderíamos ser a espada do poder para decolar quem pode nos sustentar. Que cabe a nós avisar de forma antecipada ao Xangô do lugar aquilo que nós estivemos de fato a alcançar. Para que a gente não seja a espada que Herodes pode usar para degolar quem de fato pode ser a sustentação do lugar. E se é assim, a TV, com toda certeza, não será desligada. Muito pelo contrário, será encontrada. Isso também o Evangelho nos mostra. Era isso. Uma TV guardada e desligada dentro de uma casa nunca será notada. Mas uma TV ligada e de forma tão clara dentro de uma casa, que será de fato questionada, aí não tem como de fato a TV ser ocultada. Muito menos o que a TV deixava. E se é assim, Deus da antecipação chegou e disse para Abraão: obedeça com o seu coração, porque com toda certeza vai chegar o dia do perdão. E quando o dia do perdão chegar, conforme a palavra estava a nos avisar, nós não vamos ter desculpa para dar ao Xangô do lugar. E se é assim, duas mãos só podem se encontrar quando houver movimento. E não é um conselho, é um direcionamento. Estenda a mão para que a gente não possa perder a nossa razão. Que nós sejamos capazes de caminhar, estender a mão e deixar de forma clara a palavra lá, para que o homem possa de fato se orientar. Ele vai saber o que a TV estará a dizer. Há muita sabedoria em teu ser, porque ele conhece a lei que ele esteve a viver. E se é assim, Deus sempre vai ser o poder. E no dia do perdão, do grande perdão, há de fato a diferenciação. O animal que vai receber o pecado do povo e será levado para fora da casa. Era o deserto para carregar o pecado. Mas há um animal que será ofertado, dado em holocausto. Tenham como base o dia do grande perdão. É perfeito. Primeiro a purificação de Arão e dos seus filhos. Estando purificados, limpos de fato, eles podem de fato separar, tirar na sorte o animal que será sacrificado no holocausto e o animal que será liberado com o pecado. Que nós tenhamos a compreensão da pureza de Arão
e não sejamos de fato cobrados por a gente de fato ter guardado os fatos. Os fatos estão lá, conforme de fato a TV esteve a colocar. E quando o dia do grande perdão chegar, qualquer um que tenha sabedoria sobre o que está ali, vai compreender o que se passa aqui. E se é assim, é melhor de fato agir, porque o Senhor da casa com toda certeza está por vir. E Ele não vai tirar nada de mim. Nada. O que eu digo aqui, eu vou dizer ali, em qualquer lugar onde de fato o Senhor da casa me enviar. Eu não vou negar. Muito menos ocultar. Vou assumir com toda a responsabilidade que Ele sempre esteve a me dar. E se é assim, é bom a gente de fato encontrar a palavra que a gente de fato tanto está a buscar. E com toda certeza, Xangô pode nos ajudar. Porque Xangô é o ministro que se apossou. E devemos lembrar que Xangô não olhou para trás. Sim, para finalizar o Evangelho, está nos lembrando. A gente, de fato, estará alcançando muita coisa que aqui estivemos falando. E se a gente foi capaz de alcançar tanto, é porque a gente está trabalhando. Mas não devemos, de fato, esquecer que Deus é que é o poder. E quando a brisa leve aparecer, ninguém vai poder me esconder. E eu tenho certeza que assim vai ser. E todas as vezes que Deus me pede para, de fato, entrar na minha casa e ver a TV ligada, eu sei que será uma longa jornada. E ela vai começar do lugar onde, de fato, a minha vida, Deus esteve, de fato, a plantar. E não vai dar para a gente, de fato, ocultar o que a TV esteve a realizar. E se é assim, devo lembrar. A palavra é casada. Sempre é casada. Porque a TV tem vida particular. E é isso que a gente está a passar. Ainda que a palavra seja, assim, muitas vezes, tendendo para o particular, a TV sempre deixa, de fato, o profissional falar. E se é assim, devemos nos lembrar. Muitas vezes estamos assistindo a sessão da tarde, a novelinha, a grande família, e a TV traz o plantão, nos informando da situação. Em todas as falas, ainda que tenham sido de cunho particular, a TV estará a nos informar coisas que a gente ainda não esteve a alcançar. Mas isso vai se manifestar. E com toda certeza, até nós vamos nos surpreender com o que a TV esteve a fazer. O tempo todo a nos dizer, é necessário a gente se precaver, para a gente não se arrepender com as coisas do poder. E se é assim,
Deus é comigo, conforme um dia Ele foi com o Filho do Deus vivo. E eu tenho certeza disso. Bom dia. Obrigada, família. Obrigada, meu dia. E hoje é segunda-feira.